primitiva, né, para iniciar a nossa palestra. É você que talvez enviou o link, né? Certifique que o seu convidado, né? Você que aceitou o convite, talvez repassou para alguém, veja se ele conseguiu acessar, né? Aqui a sala do Zoom, já temos várias pessoas, né? Mas sempre bom certificar. E você que está assistindo, que compartilhou o link do YouTube, vê com a pessoa lá que você convidou se ela está conseguindo entrar, acessar, né? A dica que eu dou, se porventura não estiver acessando lá pelo YouTube, é só você fechar tudo e abrir novamente. Beleza? Sinai, boa noite. Sônia, boa noite. O pessoal já está deixando um recado aqui já, ó. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito obrigado. Você que está com a câmera aberta, a gente gosta sempre de lembrar, né? Cuidado se você for mudar de local, né, na sua casa, talvez vai para algum quarto mais íntimo, fecha lá, né? Talvez vai ao banheiro, como infelizmente aconteceu de esquecer a câmera aberta e a gente não quer que isso aconteça, né? Então fecha a sua câmera, faça o que tem que fazer, depois você entra, acessa, liga a câmera, né, para continuar assistindo. O mais importante é a sua atenção, né? Espero que você tenha papel e caneta na mão, né? Porque sempre tem uma dica ou outra que a gente consegue colocar em prática, ajudar outras pessoas, né? Porque aqui a gente vai treinar, né? Na verdade, ensinar a investir na saúde, não na doença. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum anúncio. Se você quiser deixar a sua pergunta, se quiser deixar a sua dúvida, é só você escrever. Eu vou tentar ler e responder. Você que está no YouTube, nós já temos pessoas conectadas ali. A Zélia já está lá, boa noite. Maria José também. Sejam todos bem-vindos. Deixe também a sua dúvida, tá? Se você quiser deixar aí no YouTube ou aqui no Zoom. O objetivo nosso é responder, né? A gente foca na solução, mas a gente precisa falar do problema. Então eu vou me apresentar depois disso tudo, né? Meu nome é Rômulo, sou terapeuta, já tem 20 anos, né? Vai fazer agora em abril, março, abril, faz 20 anos que eu conheço esse projeto, que eu aprendi a investir na saúde, estudei, fui desenvolvendo nessa área. E hoje eu já ajudei várias pessoas, né, graças a Deus, a entender a importância de investir na saúde e não na doença, né? Mas nós vamos conversar aqui, vai ficar gravado sim, tá? Não é aula não, mas obrigado. Vai ficar gravado, toda a palestra fica gravada, tá no meu canal lá no YouTube, né? Rômulo César Terapeuta, tá? Já tá lá ao vivo, e sempre vai estar lá, tá? Eu coloco depoimentos lá também. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa o seu joinha, você que está assistindo aí pelo YouTube, se assim desejar, tá? Priscila também já deixou ali bem-vindos, que bem, que legal. O convidado do Manuel já chegou, a Rose. Ô, Rose, tudo bem? Conheço demais o Manuel Menezes, ó, gente boa, hein? Ponta firme. Rosa Chaves, legal, seja bem-vinda, viu? E a todos que estão conectando. Então vamos lá. A gente já fez a introdução, dando tempo para que mais pessoas possam conectar. Espero que você contribua também, compartilhando o link no grupo de WhatsApp, né? Como eu disse, talvez você faça parte aí de um grupo no condomínio, né? Compartilhe informações boas, sempre ajuda. Então vamos lá. Eu trouxe alguns slides para a gente conversar e um que eu gosto muito de falar sobre é esse aqui. Qual a importância da saúde para você? Bem, se numa sexta-feira você está aqui conectado é porque você dá valor na saúde. Ótimo, muito bom. Mas como está no dia a dia? Na semana, no mês, nos últimos 8 meses? Tô falando 8 meses que eu atendi uma pessoa hoje. A gente fez um recorte dos últimos 8 meses. Mas nos últimos meses, o que você investiu na sua saúde? Atividade física é investimento na saúde, melhorar a alimentação, tomar mais líquido, né? Mais água, ir ao médico de forma preventiva, vitaminas, tudo isso é investir na saúde. Mas, mesmo com tudo isso, o que a gente percebe é um aumento dos problemas de saúde de forma precoce. E isso que está chamando a atenção, porque se você perguntar para todos, a saúde é importante para você? Todos vão responder sim, a saúde é importante. Todos vão. Mas por que esse aumento das enfermidades, então, de forma precoce? É que, infelizmente, as pessoas estão desconsiderando algo importante.
alimentação, atividade física, suplementação, tudo isso é importante, mas você vai entender hoje algo que muitas vezes a pessoa desconsidera, tá? E o tópico principal aqui é insônia. A insônia hoje que nós vamos tratar, mas você vai perceber durante a palestra que muitas questões estão ligadas à insônia. A insônia é um resultado de algo, de outros fatores que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Mas é um distúrbio que se caracteriza pela dificuldade de começar a dormir, nós vamos falar sobre isso, manter-se dormindo e acordar antes do horário desejado, né? Tem gente que acorda 3 horas da manhã e não dorme mais. Deve ser muito ruim isso, né? E aí se recorre a remédios. Então nós vamos tratar sobre isso. Mas olha que interessante. Então, um distúrbio, dificuldade para começar, manter dormindo e acordar antes do horário. Aí, se você tá tem esses três requisitos, você está com um quadro de insônia. A ansiedade, claro, vai contribuir preocupações, estresse e intestino. Oxe, o intestino tá lá no final, vai interferir no sono. Nós vamos aprender aqui hoje. Aí tem as dores também, né? Por exemplo, tem pessoas que têm fibromialgia, tem pessoas que estão no calorão da menopausa, tem pessoas que estão com uma doença muito forte, né? Talvez respiratória. Tudo isso vai dificultar? Vai. Até o uso de alguns medicamentos ou bebidas, né, podem atrapalhar, fazendo com que você tenha insônia. Mas será que esses problemas que eu comentei, fibromialgia, por exemplo, tem cura? Não, já adianto que não tem cura, mas nós vamos tratar daqui a pouco de aliviar esses sintomas, assim como a mulher não consegue pular a menopausa, mas consegue passar pela menopausa de forma tranquila. Isso também nós vamos comentar rapidamente, tá? Olha esses dados aqui, talvez você ache que só você tem dificuldade para dormir. 75% dos brasileiros muitos milhões e milhões de pessoas que infelizmente têm uma baixa qualidade do sono. Então vamos falar sobre o intestino. Olha que informação interessante. O intestino preso interfere sim na qualidade do seu sono. O desconforto físico, como gases, o inchaço, a dor abdominal dificulta relaxar e dormir. Além disso, a microbiota desequilibrado, olha que interessante, diminui a produção da serotonina, que é o que dá o gatilho para você ter a melatonina. Viu como o nosso corpo é interessante? Então, o seu intestino vai interferir na questão do seu sono. E aí você vai ter noites agitadas. E claro, se você não dorme bem, vai vir aquele cansaço, aquela fadiga crônica. Mas está aí a explicação. E aí você diz: ah, meu intestino funciona 2 vezes por semana, um dia sim, um dia não. Olha, ruim não tá, né? Ou melhor, péssimo não tá, mas tá ruim. Você pode fazer com que seu intestino funcione todos os dias. E nós vamos ver isso aqui. Inclusive, se você tem alguma pessoa na sua casa com espectro autista, o intestino funcionando bem é essencial para a parte cerebral. Não é só questão de sono, não. Nós já entrevistamos mães, já fizemos palestras sobre esse ponto. O intestino, ele é extremamente importante para as funções cerebrais, tá? Então vamos lá. Olha esse aqui, o eixo intestino-cérebro. O intestino insalubre envia sinais inflamatórios ao cérebro, aumentando a ansiedade, piorando a qualidade do sono. Imagina assim, o seu corpo fez todo o trabalho, aí chegou no intestino e mandou embora. Aí entra para a corrente sanguínea novamente aquela sujeira, aquela coisa, vai atrapalhando. Então esse eixo ele precisa funcionar bem, tá? Produção de hormônios. A maior parte da serotonina, que regula o humor, o sono, é produzida no intestino. Você sabe que também a sua imunidade depende muito do funcionamento do seu intestino? Vê se está gripando demais. Tá aí, ó. O desequilíbrio intestinal diminui sua produção, alterando o ciclo de sono e vigília. Nós vamos aprofundar um pouco mais. A serotonina ajuda no relaxamento, mas nós vamos aprofundar na melatonina e também no outro neurotransmissor que chama GABA, tá? Mas daqui a pouquinho. Mas pense bem, se o seu intestino não funciona bem, a serotonina, que é o gatilho, né?
para produzir a melatonina fica comprometido. Então, o intestino precisa funcionar bem, tá? O incômodo intestinal pode causar fragmentação do sono. Eu atendi uma pessoa, aí eu ajudei essa pessoa com um princípio da homeopatia. Mas eu vou até tirar aqui para você ver que interessante que é. A pessoa me relatou o seguinte: eu vejo eu dormindo. Eu falei, que eu sou mineiro, né? Você percebeu? Eu falei, uai, como assim? Eu falei, uai. Ela falou, eu me vejo dormindo, eu mexo muito. Aí parece que eu não relaxo. Então, com algumas dosezinhas de forma natural na homeopatia, a gente consegue ajudar a pessoa a ter um sono, a relaxar. Mas vocês vão ver aqui que você pode também procurar aí um terapeuta para você fazer uma receita homeopática, mas você vai conseguir fazer na sua casa. Não essa receita, mas outras que vão ajudar e você vai entender por quê. Então, se você tem essa questão de estar mexendo muito a noite inteira, você briga com o travesseiro. Eu já ajudei uma pessoa que ela falou assim: eu não sei o que é aquele travesseiro. Eu falei: então troca o travesseiro, né? De repente está um travesseiro duro ou mole demais. E outra coisa, até a forma de dormir. Você dorme. Não vou adiantar, não. Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas todos os fatores que você puder contribuir para que você tenha qualidade de sono, isso é essencial. Não é à toa que a gente dorme, né? Um terço da vida. É importante, é extremamente importante. Mas se você tem isso aqui, ó, esse incômodo, essa fragmentação do sono, pode estar ligado ao intestino, porque essa pessoa que eu atendi, ela tinha, né, o intestino preso. Então, é sempre o organismo sempre vai te dar dicas. Muitas vezes a gente não tem aquela sensibilidade de interpretar. Mas vamos continuar. Daqui a pouco nós vamos aprofundar aqui, né? Então, ó, por que que o estresse atrapalha o sono? É muito interessante isso aqui. Quer dizer, eu nem preciso falar isso, que você já sabe que o estresse atrapalha o sono. Mas muita gente fala engraçado porque eu tô cansado e chega à noite eu não durmo. Vamos entender. O estresse atrapalha o sono porque mantém o corpo e a mente em estado de alerta. Aí você aumenta o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios que bloqueiam o relaxamento e impedem a produção da melatonina. Então, o seu intestino não funciona bem. Aí você não vai ter o gatilho, a serotonina não vai estar produzindo. E você, estressado, ainda produz cortisol e adrenalina. Então, esses pensamentos acelerados, essa tensão física, vai ter realmente um sono leve e fragmentado. Mas vamos olhar só que interessante, o ciclo vicioso. A falta de sono aumenta o estresse, que gera ainda mais insônia, e aí você vai ter um círculo vicioso, difícil de quebrar. Ah, então não tem solução? Eu posso desligar e sair da palestra? Não, fica aqui. Você vai entender como nós podemos te ajudar. Mas a falta de sono é resultado. Você vê esse ciclo, né, que fala aí? Esse ciclo vicioso está fazendo com que muita gente saia do emprego, desconte na criança, no marido, o marido desconta na esposa. É difícil de quebrar, mas não é impossível. Mente acelerada, ansiedade, preocupações. Aí eu pus ali, ó, ruminação. Você fica ruminando, né? Você fica pensando, dificuldade de relaxamento, fazendo a pessoa repassar tarefa ou problemas na hora de dormir. Agora, diferente da insônia primária, aqui o gatilho principal é o emocional. Essa questão de ruminação, estresse acumulado e medo de não conseguir dormir, alimenta o ciclo. Então, essa parte emocional é muito importante a gente tratar isso aí, tá? Por que que aparece? Na hora de dormir, você fica ruminando, você fica pensando nos problemas. Olha aqui, à noite há menos distrações e maior silêncio. E aí você faz o quê? Amplia a sua atenção para pensamentos e sensações corporais. E aí você ainda não ajuda,
porque você fica com hábitos alimentares errados, horários desregulados e no celular, vendo notícia da guerra. Aí não vai dar certo mesmo, não. Então, tá vendo por que que o estresse atrapalha? Aqui você entendeu muito, como eu disse, né? A grosso modo você sabe que atrapalha, mas agora aqui você viu por quê. E à noite, na hora que tá o silêncio, que você quer relaxar, sua mente não desacelera, não desliga. E aquilo ali você fica e vai atrapalhar o seu dia, tá? Então vamos lá. Como eu posso resolver a insônia? Olha que interessante. A primeira coisa a ser feita é cuidar da higiene do sono, ou seja, limpar tudo aquilo que nos atrapalha a pegar no sono. Lembra do travesseiro que eu falei? Como diz um priminho meu, travesseiro. Como troca? Cara, tem travesseiros de R$ 30, R$ 45. Será que não vale a pena você, em vez de ficar ali brigando com ele, acordando torto, com dor no pescoço, investir nisso? Mas vamos continuar. Adotar horários regulares de sono. Olha, se eu te perguntar aqui, qual horário que você dorme? Romulo, eu durmo entre 9 e 10 horas. E quando você tem um evento no meio da semana e no final de semana que você chega em casa mais tarde? Então pensa com calma para responder. Que hora que você dorme? Ah, eu não tenho hora para dormir. Ó, presta atenção, você já viu que eu tenho um olho alto, né? Um olho grande, né? Eu vou abrir mais o olho aqui para te falar que se você não tá dormindo bem, pode dar Alzheimer no futuro. Viu, Priscila? Se você não dormir bem, você pode ter Alzheimer no futuro. Você sabe o que que é Alzheimer? Você vai sofrer, mas sua família vai sofrer muito mais. Ó, de 9 horas até 10. Uma hora de escala auxiliadora. Das 9 às 10. Mas vamos pegar a auxiliadora aqui, já que ela comentou. Então, das 9 às 10 horas, ela vai ter, é a hora do sono dela, certo? Aí a gente precisa fazer a higienização do sono, tá? Então vamos falar sobre isso aqui, ó. Nós estamos resolvendo o problema. Então você tem que achar um horário melhor para dormir. Eu sou sincero, entre 11 e 11 e meia eu tô dormindo. Não, já tentei antes. Eu não preciso de muitas horas de sono. Cada um tem o seu jeito. Mas olha só que interessante, horários regulares. Então, se você dorme das 9 às 10, mas é um hábito, beleza, você já está ali no horário. Agora, e aqueles que falam, não, não tem horário, não. Isso vai trazer problema. Mas vamos continuar aqui, que tem mais coisa. Olha só. Excesso de informação digital. Ah, não, aqui nós temos que conversar. Você fica vendo os vídeos curtinhos? E aí, sua mente, ó. Aí talvez você gosta de filme, de vídeos de comédia. Aí você começa a rir. Aí talvez você gosta de filmes, de vídeos, né? Sei lá, de bandidos se dando mal. Tem tanto vídeo. E aquilo ali vai ativando. Vai ativando. E quando você vê, passou 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Ou notificação. Você deixa a notificação ligada. Gente, o celular foi feito para ficar fora do quarto. Não leva o celular para dentro do quarto. Deixa ele fora. Ai, Rômulo, é que eu preocupo muito. Mas quando você acordar, você responde. É claro que uma vez ou outra, talvez um problema que acontece na família, você tem que ficar ligado, mas é uma vez ou outra. Desliga seu celular, preocupa com seu sono. Esse ritmo de vídeos curtos e notificações vai impedir o seu descanso adequado, seu cérebro vai ficar ligado. Evite bebidas com cafeína à noite. Tem pessoas, eu já atendi uma pessoa que nós descobrimos que quando ela toma café até 5 horas da tarde, ela perde o sono. Ela tem que tomar antes das 5. Comer alimentos leves no jantar, se possível, jantar até 7 horas da noite, viu? Ai, Romulo, é muito cedo. Pois é, o certo seria. Aí depois, se tiver um chazinho, alguma coisa, mas janta, até 7 horas tem que ter acabado.
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Ai, mas me relaxa tanto. Mas cuidado, viu? Diminuir a exposição à luz durante a noite. O quarto tem que estar escuro, silencioso, refrigerado, ou ar-condicionado, ou um ventilador, ou janela aberta, mas tem que estar numa temperatura muito boa para você dormir. Tem que ser aconchegante. Não pode ter televisão ligada. Eu já atendi pessoas que dormem com a televisão ligada, mas pode ter certeza que o cérebro não está tendo o descanso necessário. Quem manda é você ou ele? Então acostuma seu cérebro. Ah, mas eu gosto de ler à noite. Ótimo, se te relaxa, beleza. Mas ficar com a televisão ligada durante a noite para você acordar lá 2:30 da manhã e desligar? Ou acordar 2:30, 3 horas da manhã e ver alguma coisa boa e despertar você? Tá? Então tá aqui, nós estamos resolvendo os problemas. Se você viu algo que você pode melhorar, melhore. Se vê algo aqui que nós estamos conversando e precisa melhorar, melhore, tá? Ó, o Joel falou que até meia-noite ele dorme. Durmo pouco e acordo 5 e cochilo até às 7. A Raimunda tá falando, Raimunda. Não sei que hora que você deita, né? Mas tem aí já um probleminha, né? Que legal, a Maria Lúcia falou que já está fazendo uso do projeto. Aqui, ó, já falou, falei de fibromialgia, apareceram duas. Será que tem alguém aqui que pode, no YouTube, se tiver, você melhorou da fibromialgia? Coloca aí se você tiver alguém aqui, porque eu vou explicar daqui a pouquinho, mas talvez já pode deixar um depoimento ali, né? Vamos aqui, ó. A última, não tenta brigar com a insônia, busca atividades que relaxem e, sentindo o sono, vá para o quarto. Eu gosto muito de ler quando eu estou assim, talvez pensando, né? Eu gosto de ler, gosto de ouvir um livro, né? Ficar lendo assim, mas ouvindo. Sabe outra coisa que me relaxa, que eu gosto muito? Respiração. Sabe aquela respiração que eu já ensinei? Né? Que você segura por 4 segundos e solta? Eu gosto muito dessa respiração. Eu prendo, parece que está entrando aqui no cérebro e relaxando. Gosto muito dessa respiração à noite, porque tem dia que está mais agitado mesmo, né? Muitos problemas, muita coisa. Então eu gosto dessa respiração para me relaxar, tá? Então não podemos definir como será o sono, mas podemos criar uma rotina que sinalize para o seu cérebro que aquele momento é o momento de você dormir, tá? Atividade física vai te ajudar, evitar estímulos luminosos e sonoros, né, como celulares, mantendo temperatura ambiente agradável. Mas agora nós vamos falar de 70% do seu corpo, porque tudo isso que você viu até agora, tenho certeza que você já tentou fazer. Mas e aí, será que água te ajuda a dormir? Viu só? Aqui, ó, chegou um depoimento. O Gerson falou que a esposa dele nunca mais sentiu dor da fibromialgia depois que conheceu esse projeto. Que legal. Ó, vamos ver aqui se apareceu alguma coisa. Melhorei demais há mais de 5 anos. A Priscila falou aqui, ó. Não sabia que era dormir e acordar sem dor. Aí depois de 25 dias com esse projeto, acordei e percebi que o meu corpo não doía. A Helenice também falou aqui. Helenice, isso mesmo. Legal, Priscila. Muito bom, viu? Eu sofria muito com a fibromialgia, a Luciana deixou aqui. Tá vendo você que tá aí, ó, sofrendo com fibromialgia? É possível, viu? Ficar livre das dores, mas nós vamos entender daqui a pouquinho. Mas será que eu consigo ter saúde tomando água? Será que eu consigo controlar a fibromialgia tomando água? Será que eu consigo melhorar meu intestino? Será que eu consigo relaxar e dormir bem tomando água? A Zélia já falou que sim, né, Zélia? Você tinha um problema de insônia, agora já não tem mais. Mas vamos entender por quê. Então, só para recapitular até aqui, você que é o nosso convidado, você viu que todas as práticas que eu coloquei ali para você, tudo que nós falamos até agora, você só cuidou de 30% do seu corpo. Entende por que que as pessoas estão acumulando problema de saúde? Tudo que eu falei até aqui, agora, atividade física, alimentação, suplementação, o que você imaginar para ter uma noite de sono reparadora, nós falamos só de 30% do seu corpo. Você entende a importância dessa palestra?
Todo médico, terapeuta deveria perguntar: primeira coisa, qual a qualidade da água que você toma? Então nós vamos entender como que essa parte, 70% do corpo, mais as questões que nós já colocamos, vai ajudar você a ter qualidade de vida e controlar, como você viu aí, né? Várias pessoas já deixando aí, ó. Melhorou o sono, as dores nos ossos, lúpus e fibromialgia já foram embora. Olha quantas coisas, hein? Sequelas da chikungunya. É, A Raimunda tá falando aqui, ó, sequelas. Todas as pessoas que eu já tratei, que eu já ajudei com sequelas da chikungunya, sumiu. Não, não teve mais dores, não, viu, Raimunda? Se fizer da forma certa, tá? Então vamos lá? Vamos entender como que 70% do corpo vai te ajudar a restabelecer sua saúde? Vamos entender, hein? Talvez você pense assim, ah, mas eu vou desligar, né? Porque falar de água, calma. O conhecimento é que faz você tomar boas decisões. É o conhecimento que faz você investir onde realmente você vai ter resultados. Então vamos entender isso aqui. Porque você pode dizer assim, ah, mas eu tomo água, eu tomo muita água e eu não estou vendo nada disso acontecer. Olha só que interessante. Vamos lá. A parte do cérebro. Olha só como é importante a hidratação. Vai garantir a oxigenação e a proteção contra danos. Nós vamos aprofundar. Mantém as funções cognitivas e emocionais. Melhora a capacidade de concentração e memória e melhora o desempenho nas atividades cerebrais, intestinais e musculares. 85% do seu cérebro é formado por água. 20% da circulação sanguínea está aqui. Um sangue com qualidade, nutrientes. Você já tirou ali colesterol, triglicérides, saúde mental. Mas vamos aprofundando. Então, por que as pessoas hoje tomam água e não têm o resultado que eu estou falando que vai ter? Olha só, aqui está o núcleo celular, é umas células, né? A célula, nós somos formados de trilhões de células. Isso aqui é o quê? O núcleo. Essa indústria, ela tem que funcionar bem. Como qualquer indústria, ela precisa que chegue para a indústria matéria-prima, não é? A indústria sem matéria-prima, ela não vai conseguir produzir nada. Então, o que que o núcleo celular precisa? De nutrientes, os minerais, hidrogênio, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e oxigênio. Então você está tomando água. Agora para e pensa, como é que está a água da sua casa? Espero que seja filtrada. Mas mesmo que seja o melhor filtro que existe, ou você compra a melhor água mineral, né, aquele garrafão de 20 litros, se você tem uma água de qualidade, mas ela está de que forma? Parada. Pensa bem, a água no seu filtro está parada. A água na garrafinha está parada. E uma água parada, ela vai perdendo a eficiência. Por que que as pessoas estão tomando água e não estão tendo os resultados que você está lendo aí no YouTube ou aqui no Zoom? Porque a água perdeu a eficiência. Ela ficou limitada a matar sede. Então, quando a água está parada, uma molécula vai juntando a outra e vai formando cluster. Olha só. Então, não é o fato de não tomar água. Você está tomando água, ótimo. Só que olha só, pouca matéria-prima ou nutrientes, hidrogênio e oxigênio estão chegando lá no núcleo celular. Além disso, o núcleo celular, que é uma indústria, né, por assim dizer, libera lixo celular. E quem que leva esse lixo celular embora? A água. Só que está chegando pouca água, o lixo celular está acumulando. Então, as pessoas não estão conseguindo manter a saúde, ter saúde, porque estão internamente sujas. A sujeira ou a acidez está fazendo com que as pessoas percam a qualidade de vida. E poucos profissionais, aumentou o número, mas ainda é poucos, diante do número de profissionais da área da saúde que nós temos, entenderam isso. Essa semana mesmo, uma pessoa me relatou que o terapeuta dela
falou assim: não faz o uso desse projeto, não, senão vai interferir na homeopatia. Agora eu tenho que te perguntar: isso aqui é água. Como é que vai interferir em alguma coisa? A gente precisa, o primeiro passo para ter resultado é limpar o seu corpo. Então, nós precisamos melhorar a eficiência da água. A água está parada, formada cluster. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso quebrar o cluster. Eu preciso fazer isso aqui, ó. E aí, o mesmo hábito que você tem, que é um hábito de tomar água, né? Porque não altera a rotina, olha só como vai ficar mais eficiente. Percebe? Agora eu te pergunto, como é que eu faço para que a minha água que está parada possa ficar mais eficiente? Porque isso é tão importante, você que é o nosso convidado e você que já faz o uso aqui desse projeto, pense o seguinte, a água você já toma, não é? Então, se você toma água todos os dias, várias vezes ao dia, eu posso afirmar para você que é a melhor suplementação que existe. Então, se você quer suplementar, ótimo, beleza, mas qual a única suplementação que você pode fazer todo dia, de hora em hora? A água. Agora ela ficou mais leve, mais objetiva, mais fácil de ser absorvida. Mas eu vou te mostrar uma comprovação. Antes eu vou te apresentar por que que eu indico esse dispositivo aqui, ó. 7,5 cm. Ele é o único que tem comprovações científicas no Brasil e até nos Estados Unidos. Então, cuidado com o que você vai achar na internet. Esse é o único, por isso que tem quase 20 anos que eu começo o tratamento por isso, desintoxicação. E esse outro aqui, ele libera minerais na água. Esse azul dura a vida toda, você nunca troca. Imagina, o que que hoje a gente compra que dura tanto tempo? E esse outro você troca de 3 em 3 anos. Libera remédio? Não, não é remédio. Tira essa palavra da sua boca. Isso aqui não é remédio. Nós não ficamos remediando as coisas. Nós vamos lá na raiz do problema e resolvemos com esse projeto. Bisturi não chega lá no núcleo celular. A água chega. Agora, o que que eu vou mostrar para você é a comprovação disso que eu estou falando. Então, nós fomos lá no Instituto Falcon Bauer, que é o principal centro de controle da qualidade, né? Será que isso que eu estou falando é verdade? Olha que interessante. Nós não procuramos ali o laboratório Zé da Esquina. A gente foi no melhor laboratório de controle da qualidade no Brasil, que é um instituto alemão, mas tem uma filial aqui no Rio de Janeiro, e chama Instituto Falcon Bauer. Olha o que que eles mostraram. Acho que tem um laudo aqui para te mostrar, ó. Tá vendo aqui a dureza da água? 9,9. Isso aqui é a dureza. O que que é dureza? Dureza da água é justamente esses clusters, essa formação aqui. A água fica parada. Você já tomou uma água que estufou? Ou que você balançou assim, fez glute-glute? Isso é uma água parada, pesada. Você já tomou uma água da bica? Não é uma água corrente ou que brota, não é uma água leve. Você nem percebe que está tomando água. Parece que é impressionante a diferença. Então, o que que esse dispositivo faz? Sai de uma água de 9,9, olha só, depois de uma hora, 1,5. Ou seja, o mesmo hábito que você tem, só que agora melhorado 6 vezes, em torno de 6 vezes. Você tem noção? Porque água você já toma. Você toma todo dia, talvez de hora em hora, que seria o ideal. Só que agora a água passa a ser 6 vezes mais eficiente. Por isso que você está vendo esse tanto de depoimentos aí, das mais variadas patologias. Eu pedi da fibromialgia, mas chegou outros aí, ó. Então, o que que eu estou pedindo para você fazer? Tomar água, você já faz. Não tem contraindicação. Todos na sua casa podem usar. Por isso que nós chamamos de projeto de saúde familiar. Então a água ficou mais eficiente. Eu não preciso falar para você que a água é boa, que a água faz bem. Você pode perguntar lá no Google.
Inclusive, esses dias para trás eu fiz aqui a pesquisa aqui, ó. Água ajuda no sono? Sim. Água ajuda no intestino? Sim. Água ajuda nisso? Sim. A água é essencial. O que eu preciso te provar é que a água ficou agora mais leve, 6 vezes mais eficiente. Eu acabei de te mostrar com o principal centro de controle da qualidade. Agora, o que que essa água faz no organismo? É outra pergunta interessante. Você viu que a água se tornou mais eficiente, mas ao ingerir essa água, por que que vai resolver na questão desse sono, né, da energia, do intestino, da fibromialgia? Vamos falar da fibromialgia rapidinho, que não é o tema, né? Então eu vou falar bem rápido, viu? Ó, a Priscila, ó, Priscila, posso te entrevistar daqui a pouco? Vamos conversar um pouquinho? Vamos? Então tá. Ó, veja bem, você tem memória de dor, que a fibromialgia não sai em exames, né? Mas você tá ali, tá falando que tá doendo, né? Então vai relaxar a parte cerebral, vai relaxar a musculatura. Então não tem cura, mas tem controle. A maior parte do músculo é água. O magnésio ele já é conhecido como um relaxante. E os minerais que liberam aqui é cálcio e magnésio. Ah, mas eu tenho pedra nos rins. Calma. O que te dá pedra nos rins não é o excesso de cálcio, é a falta do magnésio. Ninguém te fala, né? Mas aqui comigo você entendeu. O magnésio ele segura o cálcio naquele que precisa. Quem tem osteoporose, por exemplo, osteopenia, né? Por aí vai e libera naquele que tem excesso de cálcio. Então equilibra. O magnésio ele é um gerente, né? Ele vai ali manobrando, ó, você fica aqui, o cálcio vai para ali, você pode ir, então ele manobra isso dentro do seu organismo, tá? Mas vamos ver que dentro do nosso assunto, nós vimos que a fibromialgia, a memória vai embora e relaxamento muscular, e olha quantos depoimentos de pessoas que estavam sofrendo e não estão mais. Vamos lá, vamos continuar então, né? Agora nós vamos ver primeiramente sobre o hidrogênio. Que hidrogênio é esse? Bem, a água ela é formada por H2O, certo? H2O. Então, quando você faz a dissociação, e esse aqui é o único que consegue fazer isso, o H+, ele fica disponível lá na água. O OH- reage com os minerais, o H+ fica lá. Então, esse H+, como que ele vai ajudar? Como que o hidrogênio, o que que ele vai fazer na sua vida? Vamos aqui, nesse tópico que nós estamos falando aqui, tá? Vamos entender isso aqui. Tomando água, mas só que agora, olha só, qual a ligação entre o hidrogênio molecular e a saúde mental? Ele faz a redução do estresse oxidativo. Aquele radical livre, o excesso de radicais livres faz com que a gente envelheça de forma precoce. Qualquer doença degenerativa, seja física, motora, mental, qualquer que seja a doença degenerativa, ela vai diminuir, ela vai desacelerar. E devido às funções serem melhoradas, a pessoa pode até ter um quadro positivo. Claro que vai depender, né, do avanço, até onde chegou, mas todas as pessoas que têm doenças degenerativas tiveram resultados positivos. Todas. Estou dizendo que curou, não. Qualidade de vida. Porque, infelizmente, quem tem doenças degenerativas vai aos poucos realmente perdendo a mobilidade, o raciocínio e por aí vai. Mas ganha qualidade de vida, como nós já entrevistamos vários aqui. Mas olha só, quando você tem o estresse oxidativo, ele vai impactar diretamente a produção de neurotransmissores essenciais, como a serotonina e a dopamina. É um neurotransmissor e hormônio que atua como um mensageiro químico no cérebro e no corpo. O que que eles fazem? Regula o humor, motivação, prazer, memória e movimento. Então, se eu tenho excesso de radicais livres que vem da alimentação, do próprio estresse, da poluição, dos agrotóxicos, enfim, isso vai fazendo com que eu envelheça de forma precoce, mas interfere aí, ó, no humor, no prazer, na memória, no movimento. Olha que interessante, quando o estresse oxidativo diminui, esse excesso de radicais livres é contido tomando água, porque o H+ vai reagir com o radical livre, fazendo com que ele não reaja destruindo as suas células, tá? Então, a grande questão é essa. O radical livre é negativo,
A membrana celular é positiva, eles vão ser atraídos, porque polos diferentes se atraem. Há uma morte celular, o organismo tem que fazer outra. Então, essa sobrecarga vai danificar o seu organismo. Agora, quando diminui, o sistema nervoso central tem mais capacidade de manter, lê aqui, a estabilidade emocional e regular o humor. Essa propriedade importantíssima faz com que o hidrogênio molecular, uma excelente opção como apoio no tratamento de ansiedade e depressão, só que tem uma questão, sem nenhum efeito colateral. Então a água ficou preparada e adequada para restabelecer a saúde. O H+, o hidrogênio, vai te ajudar nessa questão, mas não acabou não. Olha o que esse doutor Francisco Viana, especialista em biofísica aplicada à medicina, diz que torna o hidrogênio molecular capaz de atingir as mitocôndrias, onde é a usina de energia. Aí vai contribuir para o equilíbrio do sistema nervoso e produção de energia. Viu? Bisturi não chega na mitocôndrias, mas uma água eficiente, extremamente leve, rica em hidrogênio consegue. Olha, ele continua, abre aspas. Ele atua na raiz do problema. Lembra que eu falei para você? Então, em vez de você ficar remediando uma situação, age na raiz do problema, reduzindo então o estresse oxidativo, que é a raiz do problema, o que beneficia a saúde mental e aumenta a estabilidade emocional. Então, ele nota que pacientes que utilizam o hidrogênio molecular de forma regular relatam memória no humor e maior qualidade do sono. E você vai usar regularmente, porque água você bebe todo dia. Entende por que que as pessoas estão conseguindo restabelecer a saúde? Provavelmente a pessoa que te convidou, a pessoa que fez o convite, talvez até insistiu para você assistir essa palestra, ela já teve resultados. Ela já percebeu que tudo o que eu estou falando é verdade. Tanto é que ela fez o quê? Ela te convidou. Ela quer que você tenha resultados positivos, assim como ela teve. Agora vamos falar da hidratação, né, no intestino. Somente o seu intestino precisa de 1 litro de água todos os dias para funcionar bem. E aí cai naquela, né, de tomar 2 litros de água por dia. Nós criamos o protocolo de hidratação. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde já soltou um comunicado falando que não é esse negócio de 2 litros, não. Cada pessoa tem uma forma. Depende do local que ela mora, a atividade que ela exerce, né? A altura, peso, são vários fatores para criar o protocolo de hidratação, tá? Mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Lembra que eu falei dos minerais, em especial o magnésio? Ele relaxa a musculatura do trato digestivo, o que inclui a parede intestinal, né, que controla a capacidade de eliminar fezes. O mineral vai ajudar a neutralizar o ácido do estômago. Não é acabar, mas é o excesso de ácido que dá até gastrite, refluxo. Tem pessoas que desenvolvem uma bactéria no estômago. Então vai neutralizar, vai evitar o excesso do ácido, tá? E vai fazer com que as fezes vão para o intestino. Mas olha só esse estudo aqui realizado lá no Japão, com 3.800 pessoas. Comprovou que o uso desse mineral ajuda a manter a saúde do intestino. 3.800 pessoas. Aqui no Brasil não tem muito magnésio na água, então você precisa adicionar. Se você compra água mineral, dá uma olhada no rótulo. Se você não tiver na sua casa, quando você comprar uma próxima ou vai no supermercado e abre lá, você vai ver que tem muito sódio, bicarbonato de sódio, para tentar elevar o pH, né? Que o pessoal não é bobo, mas vai ter lá também alto índice de cálcio e baixíssimo de magnésio, porque nós não temos os vulcões. Então a gente precisa adicionar isso na água. Tem gente que compra na farmácia. Aí toma 2, 3 comprimidos, né? Talvez dilui na água, beleza. Só que é muito pouco diante da necessidade que o seu organismo tem. Por isso que esse projeto é eficiente. Todo copo com água, limpeza, desintoxicação e adiciona minerais. Por isso é eficiente. Todo copo com água é um tratamento de saúde. Mas eu gostaria de trazer atenção para essa novidade que eu estou trazendo aqui, ó, que eu pesquisei muito. Ação osmótica. Olha que interessante.
O magnésio, ele atrai a água para o trato digestivo e tratando as fezes e aumentando o seu volume. Então ele é importante para isso também, para ele atrair a água. Olha que interessante, né? Então ele age nos movimentos peristálticos, ele ajuda também a atrair a água, né? E uma água extremamente leve, você vai ter mais eficiência. Agora, olha só, vários estudos relacionam o distúrbio do sono com a deficiência desse mineral. Então, ele é importantíssimo para a nossa saúde. Uma das funções é a ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o que faz seu cérebro relaxar. E também é responsável pela produção adequada de quê? Melatonina, que é o que vai regular o seu ciclo do sono, e o GABA, que vai te ajudar a ter um sono profundo e reparador. Quanto mais meu sangue estiver limpo, isso quer dizer que meus rins estão funcionando bem, meu intestino está funcionando bem, meu fígado está funcionando bem. Eu vou ter os estímulos necessários, que é o intestino, né, funcionando bem também, para que a parte cerebral corresponda. Então, o que que eu quero que você faça? Toma água de forma correta. Esse projeto você investe na maior parte do seu corpo. Vamos falar com a Priscila aqui. Ela escreveu que melhorou algumas questões da saúde. Seja bem-vinda, Priscila. Tudo bem? Muito boa noite. Boa noite. Você está falando de qual cidade, Priscila? Eu sou de Carapicuíba, de São Paulo. Carapicuíba, legal. Quando que você conheceu esse projeto? Lembra? Olha, foi dia 7 de março do ano passado. 7 de março. Tá fazendo um ano, fez um ano agora, então. Foi. Conta para nós, Priscila, como estava antes de conhecer esse projeto, a questão da sua saúde? Eu estava fazendo acompanhamento médico, né? Ainda faço esse acompanhamento médico, por ter a fibromialgia e no momento lá, tomando formulado, né? Porque tive vezes, como você falou, até me lembrei, peguei algumas das receitas e aqueles pedidos de injeção, sabe? Cheguei a experimentar da mais oleosa, que doía demais, até aquela que você falava, puxa, essa até que foi boa. Porque quando eu tinha uma viagem para fazer, ou quando eu ia passar o dia inteiro fora, tinha de repente um evento de 3 dias fora, eu precisava tomar uma injeção antes para eu conseguir ficar sentada e para eu conseguir viajar. Então, eu estava rendida a um formulado que me custava cerca de 250 por mês, contendo codeína, que automaticamente me atrapalhava com o intestino. Mas eu precisava tomar para eu tentar ter menos dor, além de muitos outros remédios, né? E, e também na situação assim, deprimida, ansiosa, não dormia direito, vai desencadeando um monte de coisa, né? Então, eu estava bem complicada a situação, até uma amiga me contar que eu devia conhecer esse projeto. Então, os problemas estavam acumulando. Sim, Você procurou o que todos nós fazemos mesmo, né? Você não ficou parado esperando as dores aumentar. Vai, você que está aqui como nosso convidado, talvez você está pensando assim, eu também. Meus problemas estão aumentando. E aí, de um ano para cá, né, tem um ano que você está usando. Como é que está a Priscila agora? então, a Priscila agora está com os problemas diminuindo e mantendo numa escala muito agradável, né? Que acima de tudo eu consigo sentir alegria. Eu até costumo falar que a fibromialgia, por exemplo, né, e talvez a não dormir direito, talvez o intestino preso, a gente às vezes, Rômulo, se sente no escuro, sabe? Num buraco assim. Nada tem alegria. Você não tem vontade de rir, você não vê graça nas coisas. E eu me senti assim. E aí, como eu tinha escrito, usando esse projeto certinho, porque eu fui orientada, eu não fui largada. Ó, faz isso aqui. Como é que é? Não. Ó, é assim. E aí eu recebi a mensagem. E hoje, como é que foi?
Dali 2 dias, e aí, como é que você tá? Gente, eu nunca tinha vivido isso antes, né? Um acompanhamento de cuidado, porque não comecei a tomar um remédio novo, não comecei a tomar remédio novo, não mudou nada na minha rotina. Então, foi uma coisa assim, muito fácil para se adaptar, muito prazeroso, sabe? E aí, cada dia melhor, cada dia melhor. Romulo, eu tenho que tomar cuidado até para não me emocionar, porque assim, depois de 25 dias, eu acordei, eu sentei na cama, aí eu me mexi, eu falei pro meu marido, não tá doendo? O que que foi? Sim, não tá doendo. Eu não sabia o que era dormir e acordar há mais de 5 anos sem ter dor. Minhas costas queimavam tanto. Eu ligava o ar-condicionado no 17 e eu dormia com as costas de fora, porque parecia que pegava fogo, porque eu também tenho hérnia de disco, eu tenho desgaste degenerativo no quadril, mas tudo foi melhorando, até problemas ortopédicos, ósseo, né? Porque a fibromialgia não é o osso, mas eu tenho problema do osso também. Foi melhorando. Minhas costas não queimam hoje quando eu deito para dormir. E eu consigo deitar para dormir, porque eu via na madrugada dá 2, dá 3, dá 4. Aí quando é 6 da manhã você pega naquele sono, né? Mas você tem que acordar. É, isso não E é a vida mesmo, codeína, não, né, Priscila? né? A codeína me fazendo efeito, me deixando enfesada, como dizem, né? Mas então foi muito bom. Foi muito bom, sim. Mudou Que muito legal. e, claro, eu busquei e ainda busco orientação médica. E o meu médico disse: Como você está? E eu contando para ele, e ele falou: Então, vamos com calma, né? Você não precisa do formulado. Então, foram R$ 250 só nesse formulado com a codeína aqui. Muita gente conhece. E é necessário ter, porque é um dos remédios, é uma das drogas que ajuda quem tem fibromialgia a ter menos dor, né? Realmente, ter menos, né? Agora, o incrível, Romo, é que aqui eu não tive menos. Tem dia que eu tô tão bem que eu carrego meu filho de 3 anos com alegria, sabe? Não com aquele negócio, ai, não, é incrível. Então, isso aqui vale muito a pena, gente. Legal, Priscila, parabéns. E olha só, a gente falando de dor e ela tá falando até de mãe, né? Mãe carregando um filho. Você sabe o que você me fez lembrar, Priscila? Uma pessoa que eu ajudei numa cidade chama Itabirito. E foi emocionante, assim como ouvir você. Ela deu à luz, né, a criança, e ela comentou, né? A criança foi ganhando peso, tudo, ela não conseguia segurar o bebê. Para ela segurar o bebê, ela tinha que estar sentada e talvez até com a mão assim, ó, numa mesa. E aí, eu não sabia disso, né? A gente acompanhou ela, ela falou, não, tal, tô conseguindo, tô diminuindo as dores da fibromialgia, ela também tinha diabetes, foi melhorando, e mais outras questões, né? Aí quando a gente voltamos na cidade para fazer o evento, ela levantou a bolsa dela, assim. Aí todo mundo achou aquilo fantástico, né? Porque ela, muita gente era conhecida na cidade, ela falou, olha só, não tenho mais bursite, e falou tudo. Só que aí ela abriu, ela pegou o microfone e falou assim: só que tem um fator que eu não contei e eu lembrei agora que foi um dos mais emocionantes da minha vida. Cara, não teve como não segurar. Ela falou assim: pela primeira vez eu seguro minha criança. Caramba, é o que a mãe mais quer, né? E foi muito bonito, assim como ouvir você. Fazer parte da solução é sempre um prazer. Muito obrigado por acreditar no projeto, principalmente por fazer do jeito certo, fazer todo dia certo. O resultado é esse: saúde e qualidade de vida. Priscila, de Você sabe, coração, Romulo, obrigado, viu? que esse negócio de você falar de emocionante me lembra, né? Que, assim, foi ali logo no segundo mês, no terceiro mês, assistindo uma live sua, eu mandei uma mensagem para você e falei assim: Você acredita que parece que eu estou pensando melhor? Parece que as coisas clarearam para mim. Tá engraçado. Parece que eu estou pensando, meus pensamentos estão mais claros. Aí você me respondeu assim: Mas eles estão mesmo. Sabe por quê?
porque você está oxigenando o seu cérebro, hidratando o seu cérebro. Eu falei, ué, o que que ele quis dizer? E aí eu fui pesquisar um pouquinho, porque além de tudo, a gente aprende muito, né? De uma coisa Verdade. tão simples. E eu falei, olha, então até nisso, sabe? Que bom, Priscila. Muito obrigado mais uma vez, tá? Da próxima vez que eu for te chamar, eu te aviso antes. Não vai ser mais de supetão, não. Mas Tá valeu, bom. foi legal, foi muito bem. Muito obrigado, Priscila. Um forte abraço para você e para a família toda, viu? Valeu. Obrigada. É isso, né? Aqui, igual eu sempre falo, é juntos que a gente ajuda mais pessoas a ter mais saúde e mais qualidade de vida. O que que eu quero, tá? Pode fazer uma pergunta, pode fazer, Gino. O Gino melhorou também, ele descreveu aqui o que ele melhorou. Inclusive, eu quero, a partir de agora, responder perguntas, né? Você que ainda não faz uso do projeto, se quiser escrever aí, tá? Ou no YouTube. Mas vamos lá para a gente finalizar. Qual o custo, né? Muita gente pergunta. E outra coisa, como é que eu faço para comprar? Como é que eu faço? Ó. Se fosse para vender produto, eu já tinha colocado o 0800, já tinha falado aqui umas 5 vezes, né? Clica aqui para comprar, não é assim? Mas não adianta ter produtos, senão vai ser mais um. Não, não é isso não. A gente quer que você. O primeiro passo você fez, assistiu a palestra. Segundo passo, nós precisamos fazer uma ficha de pesquisa de saúde para saber como nós vamos te ajudar. Depois, se você quiser, por que que eu não vou falar o preço? Porque nós temos esse aqui, ó, para uso familiar e tem ele para uso individual, mas essa entrevista que será feita com você que vai identificar qual né, o caminho que você vai seguir. Então, a pessoa que te convidou, ela vai fazer a ficha, ela tem meu número, eu fico sempre de plantão para poder ajudar a esclarecer as dúvidas, tá? E aí, quando você tomar a decisão, chegou na sua casa, você vai receber o protocolo de hidratação. Eu também vou estar aqui, de plantão, se precisar. Você vai saber a quantidade de água que você deve tomar, a periodicidade que você deve tomar, né? A forma correta de tomar água durante o dia, tá bom? Então, a gente leva em consideração várias questões para que você tenha, tá? Para que você tenha a qualidade de vida que você merece. 60 dias de acompanhamento, como a Priscila colocou. 60 dias acompanhando você na sua hidratação para ver se funciona? Não, porque a gente sabe que funciona. É para saber se está fazendo do jeito correto, tá? Então, ó, qualquer dúvida, nós estamos aqui, sempre à disposição, tá bom? Deixa eu ver se chegou aqui a pergunta da. Deixa eu ver aqui. Preciso tomar. Então, a pessoa perguntou sobre o magnésio, né? O magnésio, ele tem no nosso corpo 23 mil reações todo dia, de forma direta ou indireta. Se você vai lá na farmácia e compra, ótimo, você já está ajudando, tá? Mas esse aqui é 100% natural, por isso que eu indico. Romulo, eu devo suspender os que eu estou tomando? Não, não precisa. Você vai introduzir essa água e naturalmente você vai ver nas melhoras. Aí lá na frente você julga, né? Será que a água me ajudou tanto que eu posso substituir? Beleza, você mesmo vai chegar à conclusão, tá? Viu? Então, assim, não tem contraindicação, é água, não é remédio. Então, você pode tomar. Esse magnésio que libera é como se a água estivesse passando pelas rochas. Então, é 100% natural, tá bom? Ó, a pessoa está perguntando aqui sobre espondilite. É, lembra assim, ô Higino, se a pessoa tiver aqui também, é água, tá? Não é remédio. Todas as pessoas que fizeram o uso, que tem espondilite, nós temos até depoimentos gravados. Resolveu, amenizou, resolveu. Então não tem contraindicação. Você vai fazer um tratamento de dentro para fora, não precisa substituir nenhum remédio. Não precisa parar de tomar remédio. É médico que tira remédio. Foi ele que te deu, ele vai fazer os exames, criar a confiança necessária, mas a tendência é você diminuir o remédio da pressão, da diabetes e assim por diante, tá? Então pode e deve. Nós temos até depoimentos, meu querido, sobre espondilite.
Dores da chikungunya, nós temos depoimentos já gravados de pessoas que resolveram. A pessoa comentou que tem 2 anos que ela sofre com dores. 2 anos, meu Deus do céu. Ó, envelhecer a gente vai, mas envelhecer, adoecer, ninguém merece, não. 2 anos sofrendo. Finalmente, como que é o nome dela? A Rose. Rose, faça o uso corretamente. Não adianta fazer de mais ou menos também, não, porque o resultado vai ser mais ou menos. Então você vai receber um protocolo de hidratação e siga. Tem gente que melhora e fica lerdando. Ah, melhorei. Aí para fazer o uso certo. Não, todo dia. Todo dia você suja, todo dia você tem que limpar. Todo dia seu organismo consome minerais, você tem que, que repor, tá? Quem tem dermatite, qualquer tipo de dermatite, alergia, resolve. Nós temos depoimentos já gravados também, tá? Nós temos no nosso organismo milhões de enzimas, mas 350 são responsáveis por alergia, né? E o que que incentiva, tá? O que que incentiva as enzimas funcionar bem? É um organismo limpo, hidratado e oxigenado. Vai ajudar o sistema imunológico, inclusive o intestino ajuda o sistema imunológico a equilibrar. E você vai estimular com o magnésio o funcionamento das enzimas. É um combustível, tá? Então essa dermatite também vai embora, tá? Cálculos grandes na vesícula, nós já limpamos vesícula, viu? Agora, essa vesícula é interessante. Como faz para adquirir? Deixa eu responder essa primeiro. Você vai procurar a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai fazer todo esse passo a passo que eu acabei de comentar, tá? Inclusive questões de preço, você vai ver com ela. Mas eu estou de plantão. Que precisar, você manda uma dúvida, ela vai mandar, eu vou responder. Eu continuo de plantão todo dia, o dia todo, tá? Para apoiar a pessoa que te convidou, tá? Agora, essa questão que chegou aqui da vesícula. Se o médico falar assim, você tem que fazer a cirurgia rápido, é ele a autoridade, então você vai fazer. Se o médico não fala isso, vai tomando água que a tendência é limpar. Agora preste atenção, a autoridade é o médico, beleza? Tá? Pólipos também, né? Vai embora. Inclusive, teve uma pessoa que falou aqui que liberava na garganta e limpou e dava um mau hálito, né? Então ajuda bastante, viu? Desde que você tem que fazer todo dia, não adianta fazer de um dia certo e um outro dia errado, tá? Então você precisa resolver isso. Por exemplo, esses pólipos pode, né, um mau funcionamento do organismo, tá? Mas a tendência é diminuir, viu, Higino? A gente já tem depoimentos disso, tá bom? Depois você me chama aí, Gino. Eu tô aqui no particular, eu te dou mais informações. Agora, vesícula é isso que eu comentei, tá? Mandou eu escolher tomar remédio ou água, então há 2 anos controlo a minha pressão alta com água. Lucinei, que legal. Que bom que você tomou a decisão certa. Gente, mas vamos ser sinceros, a gente tem que ter paciência. O médico, ele não está acostumado a diminuir a carga de remédio de pressão. Então, se o médico precisar fazer exames, ótimo, deixa ele fazer, ele faz lá o roter, o que for. Aí ele vai chegar à conclusão que a sua pressão estabilizou. Então ele vai gradativamente tirando o remédio, porque os dois juntos, com o passar do tempo, não dá certo, porque a água vai equilibrar. E aí você continua tomando remédio, vai baixar muito. Então por isso que é bom um acompanhamento médico, ou se você tiver aquela maquininha que afere a pressão, beleza. Foi lá, fez 12/8, não precisa tomar remédio. Agora, quer ir lá no médico, né? Certo, que é o correto, vai lá, deixa ele fazer os exames, tá? Agora, não adianta fazer mais ou menos, o resultado vai ser mais ou menos. Faça certo todo dia. Nós estamos falando da sua saúde, meu querido. Você merece, a sua família também merece, e quanto mais você se compromete com esse projeto, você vai estar limpando o seu organismo. Problemas de saúde não proliferam em ambiente limpo. Problemas de saúde não proliferam em ambiente limpo. Infecções, tumores, bactérias, feridas, isso tudo perde força, tá?
E é interessante que a sua rotina, não tem contraindicação. Todos na família podem usar, até os cachorrinhos. Combinado? Todos, viu? Até a plantinha. Aqui em casa eu tenho minhas plantinhas que eu jogo essa água. Eu salvei umas amiocuca. Eu gosto muito de plantinha. Tem minha cebolinha. Já fui mais assim, né? Já plantei alface, rabanete. Eu gosto muito de cuidar. E tudo com água, né? Extremamente leve e rica em minerais. Tá bom? Olha, o Pedro falou aqui, ó, que uma convidada melhorou muito do sono e das dores. Que legal, Pedro. Um abraço para sua convidada, viu? Obrigado, Virgínia. Estou sempre à disposição aqui, viu? Olha, muito obrigado, tá? Qualquer que seja o problema de saúde, nós podemos ajudar. Mas se você comprometer, não é cura. Você viu que eu nem usei essa palavra, né? Mas nós vamos te ajudar porque o seu organismo vai ficar limpo. Procure a pessoa que te convidou, tire as suas dúvidas e finalmente passe a investir na saúde e não na doença. A Priscila deixou claro, problemas acumulando, fez a limpeza, a hidratação, alimentou o organismo com água, os problemas diminuíram. E é isso que você e a sua família merecem, tá bom? Muito obrigado a todos vocês de coração por mais um apoio que vocês me deram na palestra. Um abraço, Lenice e Nilda. Priscila, meu muito obrigado por você ter nos ajudado, a todos que deixaram depoimento, você que acompanhou aí pelo YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, né? Tô começando o meu canal, já ajudei tantos canais, mas agora eu tô com o meu a partir de janeiro para cá, então nós já estamos chegando a quase 1.000 pessoas. Estou muito contente, quase 1.000 pessoas lá. Se inscreva, deixe o seu joinha, estou sempre à disposição porque eu quero ajudar você a investir na saúde e não na doença. Combinado? Procure a pessoa que te convidou. Um abraço a todos vocês.